clínico inteiro para a gente poder discutir, porque senão termina ficando meio que muito fácil, né? Então vamos lá, é um paciente masculino, 26 anos, a queixa dele é de baixa de acuidade visual em ambos os olhos há uma semana, pior no olho esquerdo. É só isso que ele conta. Eu já vou mostrar as imagens aqui, as imagens não estão muito boas, que são a cópia do livro, né? Eu consegui tirar a marca d'água, mas a qualidade não fica tão boa. Então esse é o olho direito, esse aqui é o olho esquerdo. Alguém quer comentar alguma coisa por enquanto? Alguém quer descrever o que está vendo? Olho direito, olho esquerdo. Então, ele é um paciente jovem, né? Então, o brilho macular acho que está adequado para a idade. Ele tem essas manchas algodonosas no início das arcadas ali, pele discal. Exato. No olho direito. E no olho esquerdo tem uma hemorragia em meio, me chama de vela inferior. Exato. Tá omitindo alguma história aí? Ah, claro, né? Senão não tem graça. A gente está começando a dar imagem para depois seguir pela história. Se eu falar a história, o quadro clínico dele, vocês vão matar na hora. Se falar que teve dengue, você mata muito rápido, Dr. Bruno. Tô brincando. Nem sei se teve dengue. Vamos lá. Olha, então, eu não leio os casos clínicos lá no livro, então... Laurentino, você está mutado. E agora? Agora ok. Que eu tinha clicado. Gente, eu não vejo os casos clínicos antes para poder falar besteiras aí, né? Ao longo do... Eu acho que vocês podiam descrever esse quadro como uma retinopatia Purcher-like. Então, é o que Purcher, né, descreveu esse tipo de retinopatia. Vocês podem dizer em que situações? Vamos fugir um pouquinho aí. Né? Traumas, né? Traumas extensos, esmagamento, né? Trauma torácico. Depois foi descrito na pancreatite, né? E há uma polêmica se esse quadro seria por microembolização ou se seria por fatores citocínicos, né? Seria uma tempestade citocínica causando o que a gente vê aí. Como é que vocês escreveriam essas manchas brancas? Seriam infartos de camadas superiores. De filas nervosas. Isso aí. Então, o que você está vendo, de todo jeito, são várias áreas de isquemia multifocal, né, da retina superficial, sugerindo uma alteração arterial. Então, a gente pode discutir se isso seria pós-infeccioso, deve ser pós-traumático, né? Então, acho que assim, a gente pode até errar, mas assim, o raciocínio a gente tem que ir caminhando, não é isso? Vitor, você faria algum comentário sobre esse raciocínio? Está errado, está certo? Não, perfeito, é isso mesmo. O Purcher descreveu esse tipo de retinopatia primeiramente como pós-trauma, né, trauma com lesão óssea, assim, e aí em seguida o quadro clínico semelhante foi descrito como Purcher-like, que são pós-infecciosos. E é interessante dizer que o prognóstico é muito bom. Então, apesar de ser uma alteração preocupante, né, eu já tive, por exemplo, um caso após um acidente de carro com compressão e esmagamento torácico, a esposa de um amigo meu. Aí você olha, é passar corticoide, quando você não sabe o que fazer, passa corticoide. Não sabe o que tem, meticortem. E aí, mas enfim, são quadros que normalmente melhoram, mas demonstram alguma coisa fora do olho. Então, se é bilateral e simultâneo, é alguma coisa fora do olho. Todo mundo na mesma página aí? Exato. Então, se não é um trauma, talvez uma arbovirose, enfim, alguma coisa que possa alterar subitamente essas citocinas sistêmicas, né, que parece que a hipótese de microembolia hoje caiu. Porque se fosse microembolia, seriam danos definitivos. Você veria depois vários dimples, isso não acontece. Então, parece, né, até onde eu fui, não sei se alguém tem algo mais novo, que é uma tempestade citocínica aí que está se manifestando, talvez em outros lugares também, né? Eu não sei se... Eu sempre tive curiosidade de saber. E no cérebro, esses pacientes têm alguma alteração neurológica transitória e tal? Eu não consegui achar isso dessa paciente que eu estudei, pelo menos. Eu estou meio desatualizado, mas segue aí. Vou mostrar aqui a tomografia de coerência óptica também do paciente. Olho direito, aqui na letra A, e olho esquerdo aqui no lado direito da tela.
Dá para a gente ver que tem um fluido subretiniano aqui, também tem uma hiperreflectividade nas camadas internas, principalmente na camada de fibras nervosas, que é o marcador aqui da mancha algodonosa, né? Se a gente olhar bem aqui também na camada nuclear interna, dá para ver uma hiperrefletividade também que condiz com o PAN, né? Essa é a tomografia do paciente. Agora sim, partindo para o exame físico, o paciente estava 20/30 do olho direito, com a melhor correção, 20/70 do olho esquerdo. Não tinha alterações de segmento interior, a pressão intraocular era normal, e a fundoscopia eu já apresentei as imagens. Muito bem. Então, esse paciente masculino, 26 anos, baixa de acuidade visual em ambos os olhos há uma semana, pior no olho esquerdo. E aí, agora é a hora que a gente pergunta essa discussão, né, do que ele teve antes. Alguém tem mais alguma hipótese do que perguntar para o paciente de antecedente pessoal? De Eu vou perguntar se ele teve alguma doença infecciosa, talvez, né, para a gente... Exato. O Laurentino aventou, né, dentro desse diagnóstico sindrômico, tive um caso na escola de embolização por silicone, Laurentino. Olha, mais uma pessoa, enfim, que fez uso de silicone industrial. Para músculo ou para Mama. Mama. E aí, enfim. Ah, tá. Caso bem dramático. Acontece. caramba. Que coisa. Então, é uma coisa que eu perguntaria, porque eu tive esse caso. Então, vamos lá, já vou dar aqui o... Mas ele tem uma hemorragia no olho esquerdo, não é isso? Tem. Então, ele não tem história de trauma, doença autoimune, foi tudo investigado, diabetes, uso de medicamentos conhecidos, não teve quadro infeccioso antes, mas ele tem um histórico de uma internação na UTI há uma semana por um quadro de pancreatite aguda, Sim. fase de 1721, sendo que o normal é de 10 a 40, né? É isso da Purcher, né? Já foi descrito, Purcher por pancreatite, né? Exato. Então, a retinografia e a tomografia a gente discutiu já. Ele fez também uma angioflúor que não tem as imagens, que tem áreas de não perfusão capilar e edema discreto do disco óptico. Ele fez também... Uma coisa, deixa eu te interromper uma coisa. Uhum. Essas lesões tipo PAN, tinha um nome, eu não sei, Purcher Spot, ou Purcher... Tinha um nome, esses nomes, isso que você descreveu aí como PAN, que é uma PAN, no nuclear interna, na verdade, são infartos nuclear interno. Tinha um nome, Purcher Plaque, Purcher Spots, eu esqueci como é que é, não sei se você vai falar sobre isso. Não lembro, não. Eu não lembro. Não achei nada. Tem um nome isso, tem um nome que é Purcher, tipo Thalita, placas de Purcher. Thalita mandou aqui, Purcher Flecken. Isso, em alemão, né? Uhum. Mas os Flecken não são no fundo de olho que a gente vê? Mas corresponde a isso onde você está passando, Entendi. e vendo, entendeu? Entendi. E aí tem uma angioflúor com área de não perfusão capilar em edema discreto do disco e o CTA com deficiência de fluxo nos plexos capilares superficiais e profundos. Bem inespecífico, né, mas é o que o livro descreveu. E aí de hipóteses diagnósticas, então. A gente tem, acho que, um diagnóstico sindrômico, uma retinopatia vasoclusiva, e etiológico, uma retinopatia Purcher-like secundária à pancreatite. E aí aqui ele coloca os critérios para a gente poder definir como Purcher-like. Tem que ter pelo menos 3 critérios desses 5 que estão descritos aqui, que são manchas algodonosas no polo posterior, que o paciente tinha, menos de 10 hemorragias retinianas, que o paciente tinha, acho que 2, se não me engano. Purcher Flecking, aqui eu até fiquei na dúvida, porque no fundo de olho não dava para ver, mas no CT sim. Geralmente vê na infrared, viu? Na infrared, exato. Melhor. Ele tinha uma explicação plausível, que é uma pancreatite aguda uma semana antes, e ele fez uma investigação laboratorial com lipase, que veio positiva também. Então, ele tem pelo menos 4 critérios aqui, que a gente pode fechar como uma retinopatia Purcher-like. Nesse caso tem uma coisa na história clínica que, nessa idade, 26 anos, né, ou é cálculo ou é cachaça. Cachaça, Então, aí deve ser cachaça. Nesse caso, é alcoólica mesmo. Uhum. Aí, aqui, um quadro de diagnóstico diferenciais. Então, o Purcher descreveu mesmo, originalmente, como um trauma, que tem que ser um trauma que pegue ossos longos, né, trauma na cabeça, de ossos longos da perna, compressão torácica, a doutora Laurentino falou, barotrauma.
E aí outras causas que seriam as Percher-like, pode ser pancreatite, que tende a ser a mais comum, malignidade, tumores, adenocarcinoma, alterações do colágeno, crioglobulinemia, alterações hemolíticas, falência renal, síndrome HELP, cirurgias ortopédicas, embolismo, enfim, tem um monte de... Aqui coloca também injeções orbitárias, né, de qualquer outro material. Aí é descrito também o interfero como uma medicação que pode causar o Percher-like, e alterações vasculares locais, como retinopatia diabética, oclusão de artéria, vasculite, retinopatia por HIV, CMV, e aí por diante. Uhum. Aí, qual que é o tratamento? Nesse caso, era um paciente alcoólatra, né? Então, uma abstinência alcoólica é muito importante, a gente tem que monitorar o paciente periodicamente, aí acho que a rotina varia de serviço para serviço. E aqui a gente sabe que a corticoterapia sistêmica não é recomendada porque não demonstrou melhora visual, então os benefícios não superam os malefícios, não é recomendado. Esse paciente, depois de 10 dias, ele manteve o 20/30 do olho direito e melhorou de 20/70 para 20/60 do olho esquerdo. Reduziram, o líquido subretiniano reduziu e também as manchas algodonosas, tem um ACT de comparação. E a gente tem que sempre ficar atento a possíveis sequelas, como atrofia óptica, afilamento das camadas de fibras nervosas retinianas e escotomas paracentrais persistentes. Então, aqui a comparação do olho direito e do olho esquerdo, com a melhora do líquido subretiniano e a melhora aqui das manchas algodonosas, né, dessa hiperfletibilidade na camada de fibras nervosas da retina. Olha, eu acho que um grande questionamento que devia se fazer nesses casos é que tem daquele lance de tempestade citocínica, né? Tem duas coisas que eu me lembro: a lipase como uma possível etiologia da vasculite, e a lipase estava alta, né? A lipase pode dar vasculite. E aí vem um negócio interessante: a cascata do complemento superativada, né? E aí tem uma coisa, agora eu vou só fazer uma coisa bem especulativa. A gente tem hoje medicação endovenosa para tratar síndrome hemolítica urêmica, né? A gente tem o Empaveli, que é o mesmo Syfovre, que pode ser feito sistemicamente, né? Não é anti-C3, eu acho que aí seria mais C5 para baixo. Mas a grande pergunta é, um paciente que tem acesso a qualquer nível de tratamento, né, com uma situação como essa, será que além do corticoide que vai acabar fazendo, valeria a pena fazer um Empaveli, né, endovenoso? Eu acho que essa é a grande pergunta aí de alto nível. Acho eu não sei responder. Se a maioria dos pacientes melhora espontaneamente, né? Esse quadro com 10 dias já melhorou bastante, não sei se valeria a pena. Mas tem casos de sequela, apesar de ser uma doença de bom prognóstico, assim, na época que eu revisei bem isso, eu vi assim, tipo, sei lá, vou chutar 60%, 70% de bom prognóstico, mas se é o seu paciente aí de São Paulo, dono de indústria, que tem jatinho, vamos botar um outro extremo, né, para a gente fazer um exercício. O cara chega aí, a clínica do top da América Latina. Então, você imagina, chega um cara aí que é um cara que tem, vamos supor, acesso ilimitado a qualquer coisa, né? Ele está pagando o que for. Você pega um jato, vai para Houston, pega um jato, vai para Cleveland. Uhum. E aí? É o Bruno Henrique, de novo, né? Chegou com isso aí. E aí você, enfim, posso fazer alguma coisa? Beleza, fazer corticoide. E aí, vale a pena, a gente faz racional, faz algum sentido pensar em fazer um Empaveli, por exemplo, uma infusão de Empaveli? Eu não sei. Laurentino, eu acho que faz muito sentido o raciocínio, especificamente falando de dengue. A gente, na dengue, tem um aumento muito grande da interleucina 6, né? E aí, em alguns quadros mais dramáticos, principalmente com envolvimento neurológico, a gente tem essa discussão quanto ao tocilizumab. E aí, não sei se aqui, né, a gente falando do Percher clássico, né, não do Percher-like, se faz sentido ou não, mas os neuros, eles consideram, para alguns casos, sim, o tocilizumab. Então, acho que tem que abrir a cabeça, sim. Sim. Agora, o tocilizumab seria mais pensando num braço inflamatório. Exato. Né, e aí, a descrição, eu tenho que atualizar, assim, estou falando from the top of my head. É mais uma tempestade citocínica aí que acontece, tal. Existe uma teoria da microembolização que, de novo, eu acho que não procede. Eu acho que a embolização múltipla que ocorre deve ser mais por leucoagregação, leucoadesão, baseado exatamente nesse transtorno que é transitório, que depois some, né? Você não vê sequelas, dimples,
múltiplos, seria interessante esse caso, não sei se você tem depois o ACT tardio. Vai ficar alguma sequela aí e tal, mas teria que ficar muito mais, porque é uma doença muito mais disseminada, né? Sim, Então, sim. duas coisas eu teria interesse em saber. Depois, como é que fica o OCT, principalmente o OCT em face, igual quando você tira a limitante interna, né, você fica aqueles dimples, aqueles defeitos dissociados, né, que podem acontecer, enfim. E se tem alguma alteração neurológica, eu não consigo entender por que só a retina, né? Quer dizer, tinha que ter também alguma alteração do córtex pré-frontal, alguma alteração de comportamento, enfim, tinha que ser alguma coisa neurológica. Eu nunca vi no PERT a descrição disso, eu não sei se não foi testado, porque às vezes essas disfunções cognitivas, por exemplo, precisam de questionários específicos. Eu não sei se, eu acho que tratar isso como uma doença ocular é um erro, na minha visão, porque não faz sentido. Sistêmica e microvascular. E outra coisa, se for de fato isso, a gente pensando em leucoagregação, por exemplo, eu nunca vi tratamento com antiagregante, que seria uma outra hipótese. Vamos passar aí dose alta de aspirina, igual se faz no parto, né? Daí, sei lá, uma dose alta de aspirina para ele tomar, não sei. Corticoide sempre vai fazer, porque não tem jeito, né? Não sabe o que tem, medicor tem. Agora, pensando em leucoagregação, essa embolia, na verdade, dinâmica, por uma estase leucocitária nos pequenos vasos decorrente de C5, por exemplo, C5 dá isso. Se o C5 está muito elevado, né, na cascata dá leucoagregação, porque tem receptores de superfície. Então, eu não sei, né, a C5 a gente não tem sistêmico, que seria o concorrente do Syfovre, né, mas o Syfovre nós temos o anti-C3 sistêmico, que é mais acima do C5. Então, talvez o Empaveli, né, não sei, é uma coisa para se discutir com um puta clínico bom aí, um logista desses aí, pentelho, daquele que estuda BAP metabólico e tal, fala, bicho, o cara está aqui, você acha que faz sentido fazer, mesmo porque tem complicações do uso sistêmico do PEG que você está acoplando, né, mas são raras. Então, não sei, talvez faria nesse caso corticoide, se fosse paciente de altíssimo padrão, discutiria com tipo nefro do Einstein, e aí, vale a pena fazer? Mas discutir, né, eu não sei, eu não tenho a resposta. E se fosse fazer corticoide, qual dose usaria? 1 miligrama por quilo ou meio miligrama por quilo? Ou pulsaria eficiente? Veja, não é uma ação autoimune, então não faz sentido dose que não seja acima da anti-inflamatória. Então seria uma dose anti-inflamatória, até de 1.000 a 1 miligrama por quilo dia. Eu não pensaria em supressão, porque você só usa acima da dose inflamatória, que é essa de 1.000 a 1 miligrama quilo dia, quando você quer fazer imunodepressão, né, ou imunossupressão imediata. Aí você tem que fazer pulsoterapia. Agora, eu não vejo irracional para fazer isso, não, porque a gente está pensando no quadro inflamatório. Então, eu faria 1 miligrama por quilo dia. Enfim, e não sei se é isso que vai fazer a diferença também. Acho que o quadro se auto-resolve. Sim. Eu acho que só contribuindo. É complicado você não fazer nada e o paciente eventualmente ter uma evolução desfavorável. Então, paciente que fica 25 com um escotoma depois de um caso desse, ele vai reclamar muito de você não ter feito nada por ele. Sim. Enfim, eu conheço médico que às vezes até passa acular, não vai funcionar para nada. Mas, assim, nesses casos aí de conduta expectante, né, de observação, pelo menos o paciente ter a ideia de que o médico tentou fazer algo, sabe? E, enfim, lógico, a Laurentina está falando de algo que funciona de fato. Sim. Então, acho que, eu, pessoalmente, nos casos que eu tive, eu tratei também. Eu acho que tem que tratar. Eu acho que nesse caso, não sei se ele fez anjo ou ACT, que seria outra coisa legal para fazer. Ele fez, mas não tem imagem no livro. Entendi. Para ver a questão de perfusão, e aí a gente pode até, se tiver alguma evidência de não perfusão, até eventualmente colocar antiagregantes, né? Vamos ter uma tentativa também, né, dentro desse cenário aí. E uma coisa que eu já vi em um caso, eu lembro bem, às vezes vem também com um edema de disco óptico. Eu não sei qual é a etiologia do edema, se é vascular ou se é inflamatório, deve ser vascular. E esse foi um caso que eu tive, que eu lembro. Na Anjo tinha sinais de edema. Entendi, porque esses casos eu acho que, não sei se evoluem pior. Eu tive um caso, assim, bilateral, que não evoluiu muito legal, viu? Eu não tinha prestado atenção. Mas, realmente, esses casos que teve acometimento, não sei se é passivo, talvez, do nervo, não acho que seja ativo, uma dificuldade, talvez, circulatória e tal, mas um dos olhos ficou muito ruim, cara. Esse cara era
ele era motorista, um paciente pobre e tal, motorista, cara, e foi cachaça também, e ficou ruim, cara. Mas eu lembro que no início acharam que era uma papiloflebite, né? Uma coisa que a gente sabe que não existe mais. Mas é isso, bom caso. Beleza. Então, de considerações, a perda visual aguda associada às manchas algodonosas peripapilares, elas devem levantar sempre essa suspeita de Purcher ou Purcher-like. A pancreatite é uma das principais causas não traumáticas dessa retinopatia, e a gente sempre deve fazer os exames multimodais para documentação e também para o segmento do paciente. E a maioria dos pacientes apresentam uma melhora espontânea da acuidade visual, sendo que as sequelas podem acontecer. E é isso, esse é o caso. Muito bom, Bruno. Muito bom. Victor, eu queria só pedir para o Bruno fazer alguns comentários em relação à dengue. Porque o Purcher clássico é muito raro, graças a Deus. Mas a dengue fazendo Purcher-like é muito comum, a gente teve muito no ano passado e a gente vai ter de novo agora, tá? Porque está explodindo os casos de dengue no Brasil. E aí o Bruno viu muito caso de dengue com maculopatia lá na escola. Aí eu queria que ele fizesse algum comentário em relação a isso. Eram os quadros bem semelhantes a esse quadro, os quadros de Purcher-like, ou às vezes... É que a dengue, a gente viu bastante manifestações distintas lá. Às vezes era só um quadro de mácula mesmo, ou às vezes a gente teve uns 3 casos assim de Purcher-like, e a gente acabou usando corticoide de 0,5 mg quilo para todos os pacientes. A maioria evoluiu super bem, assim, só que a gente acabou usando corticoide, acho que também para essa questão de não deixar de fazer alguma coisa para o paciente, né? Mas era bem semelhante ao quadro que foi apresentado hoje. Show de bola. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Acho que tá tranquilo. É um caso bem sucinto, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Na semana que vem, a gente, no dia 27, tem uma reunião programada para as 8 horas com o Dr. Augusto Paranhos. Nós vamos discutir aquele artigo que o Dr. Valentino compartilhou conosco sobre alterações microperimétricas, né, em pacientes com doença macular cirúrgica e possível glaucoma. E é muito importante, teve um caso, inclusive, na clínica essa semana, como que é importante a gente avaliar bem o paciente no pré-operatório para ele não ficar pior no pós. Interessante. Às vezes é difícil, cara, é um dilema, né, de operar ou não esses pacientes. Mas o caso foi bacana, um caso rápido, mas trouxe uma discussão legal. Eu acho que essa doença, eu estava olhando aqui das minhas colas, né, descrita em 1910 pelo oftalmologista austríaco Albert von Purcher, e ele escreveu para trauma de cabeça e tórax. A descrição original dele, ele faz um desenho que eu tentei mandar aqui, mas não consegui mandar, né, nas minhas colas aqui. Sou um cara organizado. Muito legal. Eu ajustei no nosso cronograma as datas dos próximos encontros e os temas também. Tá tudo lá, até o fim dessa sessão 5. Eu não sei, doutor, depois qual a próxima sessão que você vai indicar para a gente, mas tem, acho que pelo menos mais umas 4 até a gente trocar, então tudo certo. Tá joia. Eu acho que, enfim, a gente vai ver isso mais para frente, mas acho que a gente pode voltar para o começo e seguir a ordem, né? Tem muita coisa de genética, Laurentino e Thalita, muito interessante aí, que eu acho que a gente precisa discutir e aprender. Legal. Bom, só um último comentário, o Putcher descreveu, estou vendo aqui, angiopatia retiniana traumática. Legal. E uma última coisa, aquela lesão do olho esquerdo, vascular, aquilo lá podia dar uma confusão, hein? Porque fugiu um pouquinho do padrão de Purcher aquilo lá. Lembra que você mostrou ali? Aquilo lá. Lembrar que, às vezes, tem algumas coisinhas que não fecham. Por exemplo, ali você podia falar, cara, isso é um macroaneurisma, podia ser uma IRVAN, entendeu? Assim, é porque já veio o caso pronto, mas se a gente fosse seguir o caminho, sem atalhos, aí eu acho que eu teria um tropeçozinho no esquerdo aí. Eu ia achar que era uma pegadinha esse, né? A gente tem tempo ainda, né?
Bota de novo aquela imagem do olho esquerdo, Vitor, por favor. Não sei se vocês concordam com isso que eu estou falando, mas eu teria uma certa dificuldade, porque aí eles já montaram, já fizeram a sequência e tal, da apresentação, mas isso aí eu teria uma certa dificuldade, eu teria um tropeço aí. Sim. Porque, veja, parece uma lesão vascular, parece um macroaneurisma, né? Não parece uma oclusão, e aí eu acho que eu ia tropeçar nisso aí, eu ia pensar, cara, será que é uma IRVAN típica, falando assim, as bobagens, né? Algumas doenças inflamatórias, como IRVAN, tem, né, pode ter papilite, pode ter alterações de isquemia superficial e podem ter alterações microvasculares típicas. Eu acho que não apareceu nem no diagnóstico diferencial, acho que foi uma falha do autor, porque eu acho que um dos diferenciais poderia ser, sim, uma síndrome, um paciente jovem, né, cara? Assim, não é comum depois ser um acidente no paciente jovem, até mesmo porque a pancreatite aguda em jovem, mesmo os amantes da cana, não é uma coisa tão... Não é comum, não. Então, quando você começou, eu pensaria mais numa manifestação, agora, sabendo o diagnóstico, mas não discordando, mas reescrevendo isso, eu podia ter apresentado isso como um jovem sem pancreatite. Sim. E aí por isso que eu falei arbovirose, né, eu pensaria num quadro inflamatório, de novo, uma tempestade citocínica, e aí, o que acontece? Essa lesão vascular ia ser o meu calcanhar de Aquiles. Eu ia embarcar, dizer que podia ser uma variante de IRVAN, uma coisa... Porque na IRVAN a gente tem, né? Tem vasculite, tem microaneurisma e tem alteração do nervo, né? Que tinha. Então, se você não fala, não tem pancreatite, tem acidente? Não tem acidente. Tem arbovirose? Não tem arbovirose. Eu ia falar que era IRVAN. Não sei se vocês pensam diferente. Sim, concordo. Então, nós temos que tentar aí pegar isso aí, dar um twist também, um twist plot para... Bom, e se não for? Bom, se não for, cara, eu acho que a discussão eu teria levado mais para isso. Se não tivesse nada, nenhuma história, o paciente não tem nenhuma história, baixa visão, internou, tem isso não. Podia ser um twist plot legal, discutir IRVAN aí também seria uma coisa que a gente poderia ter feito, viu, Vitor? Beleza. Nos diagnósticos iniciais. E, muito bem lembrado essa questão das arboviroses. Tive 2 casos, muito, muito parecido. E aí, eu estava discutindo sobre usar aspirina ou não. Lembra que tem a dengue hemorrágica, principalmente aumenta o risco à medida dos números de casos que você tem, né? Quanto mais dengue você tem, maior o risco de você desenvolver a dengue hemorrágica. Então, imagina a tragédia de ser uma dengue hemorrágica começando e eu passar aspirina. A gente estava discutindo, né? Passar aspirina e tal, lembra? Então, assim, foi até uma coisa que eu deveria lembrar. Aspirina pode não ser uma boa, porque pode ser uma arbovirose, né? Bem aí, né? O Bruno falou muito bem isso aí, realmente, eu já tenho 2 pacientes que tiveram pós-dengue. Maravilha. Sempre bom que a gente vai puxando as coisas, né, cara? Às vezes eu falo besteira também, aí vocês podem falar. Vai saindo muita coisa, né? É porque a gente, quando está com